Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Eu quero fazer um convite especial para você que está me ouvindo aí do outro lado, para que você venha nos seguir pelas principais plataformas agregadoras de áudio, como o YouTube, o Instagram, Facebook e também pela nossa rede do bem oficial e pelo nosso podcast graçaquest.com. E lá no YouTube, quando você nos assistir no YouTube, deixa o seu like, deixa o joinha. Esses são os instrumentos que nós estamos usando para poder levar a mensagem do Senhor, que vai ser de um grande benefício para você que está do outro lado. De repente, você está tentando montar a sua empresa e até o dia de hoje você não tem conseguido. De repente, aí no seu emprego, você ainda não recebeu aquela promoção, você não foi ainda notado pelo seu patrão ou pelo seu chefe. De repente, aí na sua casa, você tem sentido que desde quando você era criança, você tem sentido, pode ser até coisa de você mesmo, uma rejeição, uma tristeza. Você tem se sentido que você é deixado sempre do lado, que todos conseguem vencer, menos você. Você tem se sentido triste, abatido. De repente você está num casamento vivendo com a pessoa que você sempre sonhou, aquela pessoa que você sente no seu coração que você a ama, mas no mesmo tempo você tem visto tudo se desmoronar, não tem nada certo na sua vida, você tem sempre se sentido para baixo, caído, prostrado. Olha, ouça o que eu lhe digo. Eu estava meditando aqui nesse livro de 1 Crônica, a partir do capítulo 4, onde fala de descendentes de Judá, de uma descendência. Como nos dias de hoje, vai descendência e vem descendência. Naquele tempo não era diferente. E ele foi falando de várias descendências. Mas teve um homem nessa descendência que me chamou a atenção. E este homem começa a falar sobre ele, fala apenas 2 versículos, depois não fala em lugar nenhum mais na Bíblia. Mas mostra que nos dias dele não foi diferente. Olha o que diz. Nós vamos ler o verso 9 e o 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores eu o dei à luz. Este nome, Jabes, você sabe o que ele significa? Jabes significa, tem uma associação com dores, tem uma associação com tristeza, tem uma associação com amargura, tem uma associação com derrota. Mas o Jabes
ele tenha tudo para viver uma vida murmurando, reclamando e dizer: desde o meu primeiro dia de nascimento, eu não fui abençoado. Mas a palavra de Deus diz que ele tomou uma decisão, que ele ocupou seu lugar nos dias dele. E foi por meio de buscar ao Senhor, por uma oração que ele fez ao nosso Deus. Presta atenção nesta oração que ele fez. No verso 10 diz assim: porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo os meus termos, ampliares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluias. Aleluias. De repente você tem feito para você chegar ao seu desenvolvimento profissional, você tem estudado em boas faculdades, você tem feito bons cursos, você tem se capacitado, mas mesmo assim, você tem se sentido como que você tem sido deixado do lado. Você tem se sentindo desanimado, cansado, triste, por ainda não ter alcançado o seu objetivo profissional, sendo na sua empresa, ou sendo você trabalhando de empregado, isso não importa, ou sendo lá na sua vida familiar, com a sua esposa, com seus filhos. De repente você tem uma mulher abençoada, filhos abençoados, mas você tem se sentido vazio, você tem se sentido angustiado, você tem se sentindo triste. Mas eu te digo uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã, não jogue a toalha. Você tem um caminho, você tem uma direção. De repente até hoje você não tinha tido essa direção, mas hoje o Senhor está me usando para que você seja abençoado. E que você seja abençoado por meio da palavra do Senhor. Busque esse Deus em oração, invoque o seu nome, lá no seu quarto, conte o que está te entristecendo, o que está te deixando caído, o que está te deixando frustrado. Veja bem, o Jabes, ele teve um nome como se fosse um nome de maldição para ele. Mas quando ele clamou a Deus, em toda a descendência, como eu falei que eu estava lendo aqui, agora ele era ilustre. Ilustre quer dizer uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que se destaca, uma pessoa notável, uma pessoa nobre, uma pessoa que é conhecida por aquilo que ele faz, pela vida que ele leva, pela satisfação que ele tem. E eu estou te apresentando um Deus que ele pode mudar a sua vida, porque ele mudou a minha vida. Eu sinto um despejar de graça sobre a minha vida, ao qual eu quero que você também sinta esse despejar de graça, essas ondas de graça inundando a sua vida.
E quando você clamar, eu creio, meu irmão e minha irmã, que você vai ser uma pessoa resolvida. Peça direção para ele. Peça como Jabes pediu. O Jabes tinha tudo para voltar atrás, mas ele não voltou. Ele seguiu em frente, porque ele sabia que ele tinha um Deus que o podia abençoar, que o podia lhe dar uma vida de abundância, conforme o Senhor Jesus ele disse: eu vim para lhe trazer vida e vida com abundância. Agora eu quero que você ore comigo nesse sentido. Pai, eu estou aqui, Senhor, com toda a minha vida diante do Senhor e quero derramar ela diante do Senhor, para que assim como o Senhor deixou a vida do Jabes ilustre, eu também quero ser ilustre. Eu já mostrei para você o significado de ser ilustre. Então que você venha se posicionar diante desse Deus, porque a palavra dele diz que tudo é possível ao que crê. E eu creio. Creia agora você também, meu irmão, minha irmã, porque ele removerá grandes coisas para te abençoar. Ele removerá o mundo se for preciso, mas você não vai ter o mesmo sentido que você tinha depois dessa oração. Você vai ser mudado, você vai ser transformado, você vai ter uma vida notável, uma vida que vai ser chamada a atenção dos seus amigos, no meio da sua parentela, assim como Jabes foi. E eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.